Olá, vamos mergulhar hoje nos princípios do direito penal. Já pararam para pensar o que impede o Estado de simplesmente decidir punir alguém por uma coisa que, sei lá, ontem mesmo não era considerada crime? São exatamente esses princípios que funcionam como as regras do jogo, sabe? Eles colocam limites e garantem que o poder de punir não seja algo sem controle. Vamos entender direitinho como eles nos protegem. Essa pergunta aqui é a base de tudo. Pensa bem, como a gente pode ter segurança jurídica se as regras podem mudar de uma hora para outra, pegando todo mundo de surpresa? A resposta para esse dilema está num princípio fundamental, que é a verdadeira pedra angular do direito penal. E aqui está ele, o princípio da legalidade. Dá para pensar nele como se fosse o alicerce de um prédio, sabe? Se ele não for sólido, todo o resto do sistema de justiça desmorona. É a grande garantia de que ninguém vai ser pego no susto por uma lei nova. A regra é bem clara. Não existe crime se não houver uma lei anterior que diga que aquilo é crime. E, claro, também não existe pena sem que a lei já determine qual ela é. Isso quer dizer, na prática, que o Estado não pode simplesmente inventar um crime depois que o fato já aconteceu. Parece óbvio, né? Mas essa é uma das nossas maiores proteções contra o poder arbitrário. Esse exemplo aqui deixa tudo bem claro. É o que a gente chama de anterioridade da lei. A lei não tem uma máquina do tempo para voltar e punir o passado. Ela só vale do momento em que é criada para frente. A regra tem que vir sempre antes do jogo. Simples assim. E olha só, não basta só existir uma lei qualquer. Para a legalidade funcionar de verdade, ela tem que ser anterior ao fato, tem que estar escrita, ou seja, não vale o costume, e um ponto importantíssimo, ela tem que ser clara e precisa. Leis muito vagas, muito genéricas, abrem um espaço perigoso para todo tipo de injustiça. Bom, agora que a gente já entendeu a base da legalidade, vamos avançar um pouco. Vamos ver como o direito penal lida com o fator humano. Afinal de contas, a lei não é aplicada no vácuo, e a sociedade, a gente sabe, está sempre mudando. E aqui a coisa começa a ficar bem interessante. E quando uma conduta que no papel, na letra da lei, é crime, mas na vida real todo mundo aceita, todo mundo acha normal, é exatamente isso que o princípio da adequação social vem analisar. Pensa, por exemplo, numa tatuagem. Tecnicamente, é uma lesão corporal, né? Alguém está furando a pele de outra pessoa, mas a sociedade não enxerga isso como um crime, de jeito nenhum. O mesmo vale para uma cirurgia médica ou para rituais religiosos, como a circuncisão. Nesses casos, o direito entende que não faz sentido punir algo que é socialmente aceito. E aqui a gente tem uma regra de ouro. O direito penal só deve se meter quando uma pessoa prejudica a outra. O que alguém faz consigo mesmo, em princípio, não é da conta do Estado. Por isso, a autolesão por si só não é considerada crime. Mas muito cuidado aqui. Se a autolesão é só um meio, um truque para lesar outras pessoas ou o sistema, aí a história muda completamente. Por exemplo, se alguém se machuca de propósito para fraudar uma companhia de seguros ou para fugir do serviço militar, aí sim o direito penal entra em campo. E não é só a ação que importa. O direito penal quer saber o que se passava na cabeça da pessoa. Ela agiu com intenção, o famoso dolo, ou foi por descuido, por negligência, o que a gente chama de culpa. Se não tiver um desses dois elementos, não tem punição. Não se pode punir alguém só porque um resultado ruim aconteceu. Chegamos agora naquele que, para muitos, é o princípio mais polêmico e talvez o mais importante de todos no dia a dia dos tribunais: o princípio da insignificância. É ele que funciona como um filtro, decidindo se o sistema de justiça deve ou não se mobilizar por causa de uma conduta. A ideia por trás dessa frase é que nem toda ação que viola a lei é relevante de verdade. Sabe aquele ditado, a justiça não se ocupa de ninharias? É exatamente isso. Às vezes o que a pessoa fez se encaixa perfeitamente na descrição de um crime, mas o dano que ela causou foi tão pequeno, tão irrelevante, que não vale a pena acionar todo o pesado aparato policial e judiciário. Então, para um fato ser considerado crime, ele precisa passar por duas checagens. A primeira é a tipicidade formal. É ver se o fato se encaixa na descrição da lei como uma pecinha de Tetris que entra no lugar certo. Mas aí vem a segunda e mais importante checagem, a tipicidade material. A pergunta aqui é, essa ação causou um dano real, um prejuízo relevante? Se a resposta for não, o jogo para por aí. Imagina alguém furtando um único lápis de uma fábrica gigantesca. Formalmente, olhando a lei, é furto. Mas, na prática, qual foi o prejuízo real para a empresa? Praticamente zero. O dano é insignificante. Logo, para o direito penal, isso não é crime. O fato é atípico.
Agora, vamos mudar o cenário. Imagina um policial, mesmo de folga, que furta um bombom. O valor do bombom é mínimo, claro, mas a conduta em si é gravíssima. Por quê? Porque de um agente da lei se espera um comportamento exemplar. Nesse caso, a reprovabilidade da conduta é tão alta que impede a aplicação do princípio da insignificância. E esse é o ponto-chave que todo mundo precisa entender. Quando o princípio da insignificância é aplicado, o resultado não é que a pessoa cometeu um crime pequeno ou insignificante. O resultado é que não houve crime. O fato se torna atípico. É como se, para o direito penal, ele nunca tivesse acontecido. Certo. Mas e quando o fato é, de fato, um crime? Como é que a punição é definida? Bom, agora a gente entra na fase das consequências e aqui entram em cena outros princípios importantíssimos para garantir que a pena seja, acima de tudo, justa e pessoal. A gente tem aqui 2 princípios sobre a pena que são cruciais. A individualização quer dizer que a pena é feita sob medida. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, é como um terno feito por um alfaiate. Já a imprancendência garante que a pena não passe da pessoa do condenado. A família não pode ser punida. A dívida penal é pessoal e não se transfere. E essa pena sob medida é construída em 3 momentos diferentes. Primeiro, lá no Congresso, o legislador cria a lei e define as penas mínimas e máximas. Depois, o juiz, olhando para o caso concreto, define a pena exata para aquela pessoa. E por último, na execução, a forma como a pena vai ser cumprida é ajustada à realidade do condenado. E como base de tudo isso, existe um princípio que nos lembra que estamos lidando com seres humanos. A pena não pode ser cruel, não pode ser degradante. O Estado tem o direito de punir, mas ele não tem o direito de destruir a dignidade de uma pessoa. É isso que nos separa da barbárie. Tudo isso nos leva a uma ideia central. O direito penal é a última ratio, a última arma do Estado. Ele só deve ser usado em último caso, quando todas as outras áreas do direito, como o civil ou administrativo, já falharam. Para resolver uma briga de trânsito ou de vizinhos, por exemplo, existem outros caminhos. O direito penal é para resolver as questões mais graves da sociedade. No fim das contas, esses princípios não são só teoria para advogados e juízes. Eles são a nossa primeira linha de defesa contra um Estado com um poder imenso. São eles que garantem que, numa sociedade livre, o poder de punir sempre vai ter limites. E conhecer esses limites é o primeiro passo para que a gente possa garantir que eles sejam sempre respeitados.